Então, vamos lá, retomando. Eu estava falando que um agente clareador, ele precisa, né, ultrapassar aqui a camada da córnea e chegar até a camada basal, porque aqui tem a ação dos melanócitos. Então, ele vai ter que agir aqui na produção de melanina dos melanócitos, tá? Então, ou seja, ele vai ter que atravessar esses corneócitos, que são interligados, que são sobrepostos com essa estrutura lipídica, esse sebo, esse cimento. Então, eu tenho que fazer com que esse ativo tenha uma ação hidrofílica, ou seja, tenha afinidade com o óleo, para que ele consiga ultrapassar e chegar aqui no meu local de ação. Tudo bem? Não adianta ele ter ação hidrofílica, ou seja, afinidade por água, porque água e óleo se repelem. Olha só, uma das ações do complexo lipídico, que é formado por ceramida, ácidos graxos e colesterol, é justamente o quê? Impedir a saída da água. Por isso que a gente não se desidrata por qualquer motivo, né? Senão, qualquer aumento de temperatura, a gente ia perder a água aqui. Então, esse cimento ele tem essa ação de reter a água para manter a hidratação da pele. Então, qualquer substância que venha atravessar aqui, ele não vai poder ter ação totalmente, característica totalmente hidrofílica. Tudo bem? Um agente celulite, né? Contra a celulite. Nós já vimos o que é celulite. Então, uma inflamação dos adipócitos que estão presentes lá na hipoderme. Então, um ativo para fazer ação anticelulite, ele vai ter que atravessar tudo, tanto a epiderme quanto a derme, para chegar lá nos adipócitos que estão presentes na hipoderme. Então, olha só, esse princípio ativo, ele vai ter que ter ação tanto lipofílica quanto hidrofílica. Por quê? Lipofílica tem ação aqui na epiderme, certo? Consegue ultrapassar a córnea e a camada basal. Mas a derme, ela é mais aquosa. Então, se esse princípio ativo tiver apenas características de óleo, de ser hidrofílica, não vai conseguir absorver. Vai ficar preso aqui, né? Então, ele vai ter que ter essas duas características até chegar aqui nos adipócitos. Tá aí um dos motivos porque é tão difícil o tratamento de celulite, né? Além dessas células serem muito difíceis de ser desinflamadas, é difícil fazer chegar a princípio ativo aqui, porque o fármaco vai ter que ter as duas características para conseguir ultrapassar, né? Tanto penetrar quanto permear, não vai chegar nem a ser absorvido, mas vai chegar aqui na região da hipoderme. Lembrando que o fato de falar absorvido é porque atingiu a corrente sanguínea, não a hipoderme, tá? Então, tudo que eu falo que foi absorvido é porque alcançou corrente sanguínea. E os vasos estão na hipoderme. Tudo bem? Então, olha só. Vamos lá. Cadê? Continuando. Ai, me perdi aqui. Como que vai acontecer essa permeação cutânea, então? Nós temos duas vias, tá? A via transepidermal e a via poros, tá? Então, como que vai ser? A via transepidermal ou transepidermal, ela é dividida em via intracelular e intercelular. O que significa isso? Vamos lá, vamos ver uma por vez. Intracelular ou transcelular significa que o ativo ultrapassa essa córnea, essa barreira da córnea, atravessando os corneócitos. Então, olha só, ela atravessa os corneócitos. Muitas vezes ela pode ser, como são células mortas, ela pode até promover uma descamação, tá? Então, ela acaba penetrando, né? Ela acaba sendo difundida através desses corneócitos. Ela entra aqui, ó, passa pelos corneócitos e chega lá na camada da epiderme, podendo alcançar até a derme. Ou eu posso falar intercelular. O que significa intercelular? Entre os corneócitos, tá? Então, ela promove um desarranjo desses corneócitos. Ao ser aplicada, esses corneócitos podem ser retraídos, liberando espaço. Então, ela vai entrar o espaço através da onde? Aqui, ó, do sebo, né, do complexo lipídico. Ela pode até destruir o complexo lipídico para que consiga ocorrer a sua entrada. Tudo bem? Então, tanto a via intracelular, ou seja, ela entra
entrar nas células, ela ultrapassa as células, quanto intercelular, ou seja, entre as células, são vias de permeação cutânea do tipo transepidermal. Travou, gente, desculpa. Transepidermal, tudo bem? Agora, eu tenho a via poros. O que significa poros? Ou vai entrar pelo folículo piloso, que nós chamamos de transfolicular, ela entra e ela é absorvida através aqui, ó, do folículo piloso, então a ação dela vai ser aqui. Ótimo tratamento para acne, né? A acne é uma inflamação aqui da glândula sebácea, porque está produzindo muito sebo, ou uma foliculite, né? Que inflamou esse folículo piloso. Então, eu posso ter uma ação transfolicular, ou eu posso ter uma absorção transglandular, ou seja, vai entrar pelo poro da glândula sudorípara, tá? Então, ó, medicamentos dermocosméticos que atuam aqui, ó, fortalecendo a papila capilar, né? Fortalecendo o bulbo do cabelo, o bulbo capilar para o crescimento e fortalecimento do pelo, vai fazer ação aqui, ó. Tá bom? Então, minoxidil atua aqui. Lembra que eu falei pra vocês que acaba atuando aqui, ó, no ciclo capilar? Não adianta ultrapassar a pele, eu tenho que fazer um fármaco que faça ação aqui, ó, que tem essa via de permeação transfolicular. Tudo bem? Tratamento de hiperidrose, ou seja, paciente que transpira demais. Eu tenho que fazer um fármaco que tem ação transglandular, que atua diretamente na glândula sudorípara, certo? Os dermocosméticos, na maioria das vezes, é pela ação transhiperdermal, tá? Tanto pela via transcelular, que é a intracelular, ou intercelular. Então, são os dois tipos de vias de permeação cutânea. Tudo bem? Então, vamos lá. O que interfere nessa permeação? Então, fatores de permeação cutânea. Então, a base cosmética, né? Ou seja, a base, o veículo, o recipiente que vai estar esse dermocosmético, ele também acaba influenciando nessa permeação cutânea, né? Então, não adianta eu ter um princípio ativo que é lipofílico e eu colocar numa base hidrofílica. Não vai permitir a absorção. Então, tem que ser tudo um conjunto, né? Tem que ser de uma forma harmoniosa. Então, a gente tem alguns fatores aqui que a gente já até conhece, a gente já até estudou, tá? O mecanismo de ação acontece principalmente pela via transhiperdermal, que é aquilo que eu falei para vocês, né? Tanto de forma intracelular quanto intercelular, promovendo muitas vezes um desarranjo dos corneócitos e assim permitindo a difusão da substância. Então, assim que ocorre a entrada do ativo, tá? O que pode fazer isso, então? Quem é que pode facilitar essa via de permeação? Muitas vezes num dermocosmético contém um álcool, o etanol, né? O álcool não desidrata? Como que ele vai desidratar? Ele vai, então, vamos voltar aqui. Olha só, o álcool, ele acaba tendo essa ação intercelular. Ele acaba desarranjando, ele acaba quebrando esses queranócitos, ele acaba tirando essa gordura e aí o fármaco entra, desidrata. Só que toda vez que eu quebro esse cimento, o que estava sendo impedido aqui de sair a água sai, porque eu tirei a proteção de gordura. Então o álcool pode desidratar. Tensoativos. O que é tensoativo? Não é o que faz espuma também, que quebra a tensão? Propileno glicol. A gente já trabalhou bastante com ele lá na farmacotécnica. E emulsionantes, que fazem emulsão, né? Que fazem também espuma, sabão, ácido esteárico, tá? Então, a maioria dos dermocosméticos que vão fazer essa permeação através da via transepidermal, vamos voltar, intercelular ou transcelular, acaba atuando, promovendo esse desarranjo dos corneócitos, tá? Ou ela quebra e aí eles atravessam, ou acaba empurrando, desarranjando os corneócitos e aí acaba tirando esse cimento oleoso. E com isso eu tenho a entrada facilitada do princípio ativo ou do cosmético ali em questão.
Tudo bem? Então, alguns exemplos, tá, gente? Existem vários. Cosmetologia, lá na frente a gente vê um pouquinho mais sobre esses ativos. Tudo bem? Passei aqui para vocês, então, ó, ácido salicílico. Quem aí passa sabonete para acne, gelzinho, né, que tem ácido salicílico, ou passa no pé, porque ele é também indicado para rachadura nos pés, no calcanhar. Então, olha só, vamos tentar entender. O ácido salicílico, ele tem ação queratolítica. O que é queratolítica? Quebra a queratina. Então, naquelas peles que tem uma camada muito grossa das células de queratina, dos corneócitos, se você passar ácido salicílico, tira esse aspecto áspero, né? Tem ação anti-inflamatória, por isso que é bastante utilizado em dermocosmético para acne. Olha lá, indicação de acne, rachadura nos pés. Como que faz essa ação? Ele desarranja os corneócitos, né? Então ele abre espaço nos corneócitos, fazendo com que o ativo entre. E existe um outro mecanismo de ação. Ele penetra no folículo piloso, removendo o excesso de sebo. Aqui é tratamento de foliculite, de acne, né? Então, todos os cremes ou gel que tem ação ali para acne contém o ácido salicílico, que é justamente para desenvolver essa ação anti-inflamatória. Então, desinflama o folículo piloso e reduz o excesso de sebo que está ocasionando a obstrução do poro. Outro ativo, a vitamina B3. O nome técnico da vitamina B3 é esse aqui, ó, niacinamida, tá? O que ela faz? Ela melhora a resistência da pele e reduz a oleosidade. Como que ela vai atuar? Ela estimula a síntese de ceramida. Aonde que nós vimos essa palavra hoje? Aqui, ó. Não faz parte da constituição do cimento, do complexo lipídico, do desmossomo, que atua aderindo, né, os queranócitos. Perdão, os queranócitos não, os corneócitos, tá? Então, ela faz parte ali daquele cimento que segura os corneócitos. Qual que é a ação desse cimento? Não é manter os corneócitos... gente, arrumei, corneócitos. Não é manter os corneócitos sempre ali juntinhos para impedir a saída de água? Se eu impedir a saída de água, essa pele vai ficar hidratada. Eu preciso produzir muito sebo na glândula sebácea? Não, né? A quantidade de água já está adequada para a hidratação da pele. Então, eu não preciso ficar produzindo muito sebo que vai sair ali pelo folículo piloso. Então, eu acabo reduzindo a oleosidade da pele. E por fazer parte ali da ceramida, por estimular a ceramida, que é um dos constituintes do cimento que segura os corneócitos, eu tenho uma melhor resistência da pele. Essa pele vai apresentar mais firmeza. Preciso fazer descamação toda hora? Vou ficar perdendo células mortas? Não, porque a vitamina B3 mantém essas células unidas. Tudo bem? É um das indicações. Agora aqui, água micelar e água termal, né? Isso em cosmetologia, nossa, é um boom. Tá cheio de marca aí produzindo água micelar e água termal. Existe diferença? Existe. Vamos ver o que é essa água micelar. Então, uma água, né? Então, é um produto que não é lipofílico, ele é hidrofílico. E ele vai ter que limpar a pele, limpar os poros, tá? Então, o que eu tenho? Eu tenho